É. Bom, é, eu realmente conheci a Jo lá no HCTE. Então, eu vou me apresentar a partir dessa experiência lá nesse programa inter e transdisciplinar na UFRJ. Quando eu conheci a Jo, eu já tinha, na verdade, terminado o meu pós-doc. Eu não fiz um mestrado no HCTE, Jo. A gente se conhece já há muito tempo, mas a gente nem sempre conversou sobre a vida é muito longa, né? Para cair em todos os detalhes dos nossos encontros. Mas a partir de agora, talvez até a gente vá se ver mais. Bom, então, eu fiz, na verdade, 2 mestrados. Eu fiz um mestrado fora do Brasil, na Inglaterra, e um mestrado no Brasil, na PUC, ambos justamente nessa área de epistemologia e filosofia da ciência. E fui para o HCTE por ser um programa inter e transdisciplinar. Então, quando eu escolhi, assim, em meio a estar limpando a casa e cuidando das crianças, esse título para o nosso encontro de hoje, de A Transdisciplinaridade na Vida, é porque eu acredito que isso ocorra com todos, mas comigo eu tenho isso muito consciente, que o meu processo de estudo e o meu processo de trabalho profissional acadêmico e não acadêmico foi um processo de vida. Foi uma sequência de acontecimentos na vida que me levaram ou me motivaram a ter determinadas curiosidades intelectuais. Então, eu fui parar no HCTE justamente porque o meu processo de vida fez com que eu percebesse que eu precisava de uma abordagem inter ou transdisciplinar para continuar os meus estudos de maneira integrada e completa, né? E não de maneira parcializada. E por isso, então, eu fui ao HCTE, que na época, em 2004, ainda era muito incipiente. Mas já tinha esse formato que tem hoje de acolhimento de pesquisas inter e transdisciplinares. Então, quando eu estava pensando em conversar hoje com vocês, como eu sei que é um público eclético, interessado e inteligente, mas que nem sempre teve no seu caminho essa experiência de ler sobre filosofia, eu queria fazer um pequeno introito sobre Eu vou o que falar é uma coisa. epistemologia, né? As Até pessoas porque você, Jô, me pediu isso, né, Jô? Que eu é porque fizesse. as pessoas estão falando um pouco que a gente não Ah, está conseguindo ver a senhora direito. ah, Então, eu não sei se está escuro ou está claro, está um pouco desfocado. mas A você imagem sabe o não que que está é? muito Eu estou achando que é o meu celular que está com problema. Porque quando eu tiro ah, fotos, agora está assim também. ah, Tem uma espécie de uma névoa. Eu estou no meio de uma névoa. Não é isso. isso? Pois Não, é. para mim, eu nem falei nada, porque assim, para mim você é uma deusa. Então, assim, tá meio Rosana, sabe? Como uma deusa. É, não, mas não é isso, não. É o meu celular que está com problema. Eu estou até preocupada, porque eu acho que eu vou ter que trocar em meio a esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu acho que eu vou ter que trocar. Porque agora, fora essa questão, ele está funcionando bem. Em Paquetá tem loja? Não tem, não tem, não tem loja. Eu vou ter que ir ao Rio. Isso é uma coisa que eu não queria fazer agora. Mas, Aham. enfim. É, A gente pode começar por aí, então. O que, que é HCTE? o que é uma HCPE, e antes de. Né, porque o HC é um programa interdisciplinar, e a gente ainda não explicou direito o que é interdisciplinar, né? E tem no título, o título é muito longo, é História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, né? Então, ciência e técnica são 2 palavras, são 2 conceitos que existem um pouco mais próximos ao nosso vocabulário cotidiano. Já epistemologia, nem tanto, né? Então, a epistemologia, vamos dizer assim, de maneira bem introdutória, é um ramo da filosofia
que estuda o conhecimento. Essa palavra é formada, né, por um radical episteme, e é um radical grego, e seguida de logos. Então, é importante a gente entender o que quer dizer episteme e o que quer dizer logos, né? A palavra biologia, epistemologia, cardiologia, todas as logias são estudos sobre aquilo que vem no prefixo, né? Cardio, estudos sobre o coração. Bio, estudos sobre a vida. E epistemologia são estudos sobre a episteme. Mas o que é a episteme? A episteme, essa terminologia, esse conceito, episteme, costuma ser referenciado como tendo surgido num diálogo de Platão, chamado Teeteto. Esse diálogo é um diálogo curto de Platão, está disponível online para quem quiser. Acho que vale super a pena, quem se interessar, ler. Os diálogos platônicos são muito acessíveis em termos de vocabulário, não é preciso ter nenhuma formação prévia para você compreender o vocabulário do diálogo platônico. Então, qualquer pessoa interessada pode, e eu diria até que será bem prazeroso buscar os diálogos platônicos. Então, nesse diálogo Teeteto, há vários personagens, como nos diálogos platônicos sempre há, discutindo um tema, tentando elucidar um tema. E o tema que estava sendo elucidado ali era o conhecimento. E estava sendo colocado a episteme em oposição à doxa. Episteme significando conhecimento e doxa significando opinião. Então, nós temos aí já uma dualidade conceitual. Opinião não é conhecimento e conhecimento não é opinião. Havia um destacamento entre esses dois conceitos neste diálogo. Nós estamos falando de 365 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, se não me engano com as datas, né? Esta oposição foi muito importante na formação da tradição intelectual ocidental, europeia, em que o conhecimento passou a ter um estatuto diferenciado do estatuto de mera opinião. E neste diálogo em particular, que eu já vou finalizar para não demorar demais, o que se estava investigando era não só a distinção entre conhecimento e mera opinião, mas também o que é que nos leva a dizer que a gente tem efetivamente um conhecimento sobre algo. Se são as nossas percepções, se é a nossa capacidade de raciocínio, de análise, se é o uso da razão. E neste diálogo, como em vários, eu não li todos os diálogos platônicos, mas não sou, infelizmente, especialista em Platão, mas é notório que os diálogos platônicos, em geral, não são conclusivos. Eles abrem a questão, eles fazem vários argumentos, pró e contra, mas existe sempre uma linha de argumentação, né? E nesses artigos estamos chegando, aqui tem quem está chegando é o João Bernardo, viu? Ao vivo e a cores. Ele quer colo. Oh, que delícia! Bem, então vamos Bernardo. sentar no colo aqui com a mamãe. Peraí, só um minutinho. Ei, então, esse é o João Bernardo. Peraí. Aqui. Eu te conheci na barriga. Então, como eu ia dizendo, os diálogos platônicos não são conclusivos, eles não pretendem fechar uma questão, eles pretendem abrir, né, as várias possibilidades e há, sim, uma tendência na condução dos diálogos a um determinado tipo de... eu quero comer isso. Peraí, então vai pedir para o papai.
vai pedir pro papai que agora a mamãe não pode, tá bom? Oi, Renata, enquanto isso, bota lá no meu Facebook, Renata, esse PDF aí seu. Pronto. Você já baixou, tá? Pronto. Oi, já. Você Bom, conhece a advogado André Barros? eu não que eu me lembre. Por quê? Ai, porque ele está super participando aqui. Ai, que bom. Muito Já está prazer, André. confirmou aqui que é 365 antes da área comum, já botou aqui conhecimento idoso. Oh, que lindos! Muita gratidão. Aqui é tudo interativo, as pessoas participam. Então, essa linha de conhecimento, a gente. Ah, Marta! É a professora Marta, que ela tá aqui, ela deve ter entrado por algum Instagram. Marta, oh, meu bem, ela tá sendo agora nossa parceira lá na HCT. Ah, não conheço. Muito prazer, Marta. Então vamos lá. Bom, então vamos continuando, né? Os diálogos não são conclusivos, né? Não há um fechamento de questão, mas há um encaminhamento pela forma das perguntas, né? É a maiêutica platônica, em que o Platão ali está efetivamente argumentando em favor do uso da razão como um guia para este conhecimento que se opõe à opinião, à mera opinião, e que seria um guia, e que a razão seria um guia mais adequado para a construção desse conhecimento do que os sentidos. Então, há um argumento para o que mais tarde, bem mais tarde, veio a se chamar de racionalismo nos estudos de epistemologia. Muito bem. Ao final, há uma espécie de pré-definição, vamos dizer assim, do que seria conhecimento, e existe uma conclusão meio aberta, mas que não deixa de ser uma indicação de caminho, de que conhecimento seria uma crença verdadeira, justificada, e justificada primordialmente pelo uso da razão, e não pelo que nos dizem os nossos sentidos. Bom, desta tradição veio todo um desenvolvimento que, aqui, claro que eu não vou poder falar, né? Mas eu vou saltar, então, desse princípio que explica o que é epistemologia, ou seja, a epistemologia está buscando entender o que é o conhecimento e quais são as condições para o conhecimento. Existem aí, nesta frase, crença verdadeira, justificada e preferencialmente justificada pelo uso da razão, já uma série de estabelecimentos de balizas, há um balizamento para a gente pensar o que é conhecer. E a partir desse balizamento, nesse caminho, né, da humanidade em busca de conhecimento e compreensão, né, que parece ser uma característica humana, tem que compreender a si mesmo e aos seus semelhantes, aos seus diferentes, ao ambiente, ao processo da vida. Essa busca de entendimento, ela nos levou a uma pleiade de entendimentos do que é o conhecimento. Entretanto, como eu ia dizendo, na tradição ocidental europeia, esta semente de verdade e justificação floresceu de maneira muito marcante. E o que eu posso dizer? Ainda hoje, nós estamos orbitando em torno dessa discussão sobre o que é a verdade e sobre o que exatamente justifica uma narrativa como conhecimento. Então, essa é a minha pergunta, né? Essa ia ser a minha pergunta. Porque a gente fica assim, uma crença verdadeira justificada. Aí passa a ser uma razão. E isso tem que ser a chancela da ciência? Pois é, a ciência ainda nem existia como tal.
Não, eu estou dizendo assim, hoje. Eu tô falando hoje. Sim. Bom, então, a relação da ciência como saber com esta semente ali no diálogo platônico, a ciência vem como um desdobramento desta busca por conhecimento. A ciência é uma forma de conhecer. Existem várias formas de conhecer. A ciência é uma forma de conhecer que procurou ser, no decorrer da história da sua formação, às vezes em maior, às vezes em menor grau, como é que se diz? Fiel a esta sementinha. Por que eu digo maior ou menor grau? Porque nesta semente há uma prevalência do uso da razão. E a ciência, no decorrer da sua história, no decorrer da sua formação como saber, como forma de conhecer, privilegiou bastante o que nos vem através dos sentidos, que é a experiência empírica, que é a observação. Então, a ciência vem como um desdobramento dessa busca, um desdobramento que foi relativamente fiel a estas duas condicionantes, que são a verdade e a justificação da verdade. A ciência procura ser fiel a essas duas condicionantes, mas a ciência introduz, ao longo da sua história, um uso da razão em associação com a experiência empírica, que, afinal de contas, vem através dos nossos sentidos. Para corrigir as distorções dos nossos sentidos, a ciência fez valer o uso de instrumentos, que seriam uma forma de você apreender a realidade que nos cerca de maneira menos equivocada ou equivocável do que os nossos sentidos. Então, os instrumentos de apreensão da realidade observada, vamos chamar assim, ou do ambiente observado, ou das cercanias que a gente observa, foram desenvolvidos justamente para que a razão estivesse presente nesta apreensão. Muito presente, muito como fator de controle de qualidade da apreensão que a gente faz do meio ambiente. Uma vez que já lá, desde este diálogo, os sentidos nus e crus do ser humano foram considerados como maus conselheiros para a gente ter uma apreensão verdadeira e consistente, justificada da realidade e até mesmo de nós mesmos. Aí é uma pergunta que eu faço, que eu escuto muito. No caso, o nosso programa, né, o HCT, ele abre possibilidade de diálogo. Por exemplo, você tem hoje uma costura sistêmica da emoção com a cognição, você tem a arte e ciência, você tem aí uma dança que não é muito visto na academia de uma maneira geral. Bom, então nós partimos ali do que é episteme, fomos para a ciência, que se constituiu, como eu disse, relativamente fiel a esta semente. E à medida que o saber científico foi se constituindo enquanto saber, e foi se estabelecendo enquanto um saber prevalente, e eu volto a repetir, que estamos falando aí de uma tradição ocidental que se desenvolveu majoritariamente, inicialmente na Europa. Quando a gente pensa nesse caminho, ao longo deste caminho, houve uma especialização dentro desse saber científico, que busca essa justificativa e a verdade para a sua narrativa. Essa especialização vem muito na esteira de uma tradição intelectual analítica. Né? Análise significa dividir em partes. A gente brinca muito, né? Vamos entender o elefante em partes, não tem alguma coisa assim? De dividir o elefante? Não tem uma forma. Então,
Então, o desenvolvimento desse saber, a constituição desse saber passou por uma marca muito profunda da atitude intelectual analítica, que é a de dividir o fenômeno, o problema, em partes. E nesta tradição de dividir um problema que você quer entender em partes, vieram as especialidades. Então, vieram o que veio depois a se tornarem disciplinas, que são essas disciplinas que a gente aprende, que a gente tem contato tanto na escola quanto no mundo profissional. Essa disciplinarização da ciência, que tem aí até uma dupla entrada de semântica, porque ela tem a ver com disciplina, no sentido de ser uma espécie de uma forma de fazer disciplinada, e, ao mesmo tempo, uma divisão analítica dos fenômenos que a gente está observando e analisando com a razão, buscando uma verdade justificada, foi que acabou dando origem às diversas disciplinas e à aceitação geral na academia e na sociedade de que a divisão em disciplinas seria a melhor forma da gente apreender, entender o mundo que nos cerca e a nós mesmos. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da justificação e da verdade, porque a definição do que é verdade e os mecanismos de justificação de narrativas são um tema muito importante e nada óbvio. Existem várias formas de a gente definir e aceitar o que é a verdade, o que é verdadeiro. Em geral, a gente pensa numa definição chamada correspondentista, que é quando uma narrativa corresponde a um estado de coisas do mundo, né? Então, você busca corresponder a narrativa com o estado de coisas, e a justificativa que é muito interessante, porque é o que compõe o seio do conhecimento científico, é a forma como o conhecimento científico se justifica. E isso está explicitado justamente no método científico, na metodologia científica. A metodologia estuda o método, e o método é o que os cientistas, em princípio, aplicam quando estão criando esta narrativa científica. Bom, e essa narrativa científica passou a ser criada disciplinarmente em disciplinas. O que aconteceu nas últimas décadas? Nas últimas décadas, começou-se a perceber, até porque a gente estuda, existe a academia para compreender a realidade que nos cerca e para interferir na vida em geral. Por isso eu faço questão de colocar a vida aqui no nosso campo de pensamento, de percepção, porque nada interessa à academia e nem nenhuma forma de conhecimento se ela for alheia à vida, se ela for alheia aos processos da vida. Ela está totalmente costurada, transpassada pela vida, né? E a vida começou a apontar que a abordagem disciplinar não estava resolvendo os problemas, que a realidade não estava cabendo numa abordagem disciplinar. Então, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente empresarial, começaram a surgir grupos e equipes multidisciplinares. Ao invés de eu ter apenas um profissional, vamos chamar de uma determinada formação, vamos dizer, um engenheiro, eu, para determinados problemas, precisava também eu quero radicalizar aqui, eu precisava também de um psicólogo, tá certo? Em determinados problemas que a gente enfrenta, por que eu digo radicalizar? Porque a engenharia vem tradicionalmente sendo um corpo de saber muito exato, muito preciso, muito pautado pelo uso da linguagem matemática, que é muito precisa, e
o psicólogo vai lidar com a psique humana, que é um tema muito menos preciso e muito menos pautado pela linguagem matemática, embora possa ser representado em alguma medida, estudos de psicologia podem ser representados em alguma medida matematicamente, com ferramentas matemáticas, mas um texto de psicologia não será escrito em matemática. Mas é curioso ela trazer esse exemplo, porque acabou de entrar, tem uns dias que a senhora está falando, uma querida que é doutoranda do CCMN, lá do Centro da Matemática na FEB. E o projeto dela de doutorado é matemática para autistas. Ah, então. Ela está desenvolvendo uma metodologia, se eu não me engano, ela me corrige aí nos comentários. E quando a senhora associou matemática com a psique, saindo desse engessamento, saindo dessa rigidez mono, me veio assim, gente, a Jéssica, fantástico. Pois é. Bom, então eu ia falando, né, do aparecimento de equipes multidisciplinares, porque aqui nós também vamos procurar fazer, além de uma explicação do que é episteme, em oposição à doxa, da questão da verdade, da justificação, da questão do trabalho empírico, observacional, em conjunto com o trabalho da razão. Nós também vamos querer falar aqui da diferença entre multi, inter e transdisciplinar. Né? A multidisciplinaridade surge justamente como essa tentativa de abordar questões, situações, sejam elas de pesquisa na academia, ou sejam elas no mundo empresarial, no mundo do fazer, né? No mundo do trabalho do artesão, no mundo do trabalho do fazer do homem no mundo e do estar, né, no mundo. O multi, ele agrega profissionais, ou ele agrega visões, ou ele agrega conhecimentos dessas áreas distintas disciplinares. Mas ainda, cada um olhando para o mesmo tema, a mesma questão, a mesma tarefa a ser realizada, cada um olhando do seu lugar. Só que as equipes multidisciplinares começaram a conversar entre si, né? Cada um dos que representava o engenheiro, o psicólogo, o artista, vamos dizer, o filósofo, o químico, o biólogo, eles começaram a montar essas equipes e começaram a conversar entre si. Nesta conversa, havia uma primordial dificuldade que era de formação, de abordagem ao tema que estava sendo trabalhado e até mesmo de vocabulário. Isso é muito claro, por exemplo, com o advogado Paulo que está aí me assistindo, não é? Nós que não temos, por exemplo, o hábito de ler textos de advocacia, não entendemos muito bem a linguagem. Quando a minha formação, que foi extremamente, foi esse caminho de vida meu, foi me levando à multi, à inter e à transdisciplinaridade, da primeira vez que eu li um texto filosófico, porque a minha área de origem, de formação, foi matemática, estatística, eu fiz vestibular para física, mudei de opção para estatística e trabalhei como estatística por muitos anos, mas fiquei insatisfeita com a abordagem puramente matemática e queria entender mais da semântica da linguagem matemática, então, por isso, eu fui para a filosofia. Eu, inicialmente, não entendia bem os textos de filosofia, eu passava muito tempo para ler um parágrafo, porque é uma questão de linguagem, que as pessoas chamam de jargão profissional. Mas o jargão profissional é, na verdade, toda uma visão de mundo, toda uma atitude diante da vida também. Então, essas equipes multidisciplinares,
tinham, às vezes, problemas de integração. E cada um fazia o seu, meio que destacado do outro, e dependia aí também do tipo de personalidade, né, das pessoas. E isso a gente vê tanto fora da academia quanto dentro. Às vezes, no ambiente multidisciplinar é difícil, não é? Dentro da academia, porque a pessoa vem imbuída de uma forma de ser, inclusive, né? De ver, de olhar para o mundo. O conhecimento que a gente tem sobre o mundo não é apenas uma profissão. Ela é o nosso caminhar na vida. É como a gente acorda e se vê no espelho pela manhã, né? E como a gente vê o outro, a forma como a gente diz bom dia. Tudo isso está interligado, entrelaçado. Então, ultrapassar a barreira do multidisciplinar para o interdisciplinar foi já um grande salto e que ainda não foi totalmente realizado nem na academia e nem no ambiente não acadêmico de produção, não só de conhecimento, mas de produção de produtos, do fazer humano, né? Mas que já está em processo. Já está em processo. O que é o inter em relação ao multi? O multi é cada um na sua, observando o mesmo objeto de estudo ou o mesmo objeto de trabalho ou o mesmo problema de trabalho. O interdisciplinar é quando esta equipe multi começa a conversar entre si e começa a querer entender a linguagem do outro. Começa a querer entender o mundo conceitual do outro e a forma de vida do outro também. Então, há um diálogo entre as disciplinas. Uma espécie de flexibilização. É uma flexibilização e a partir da flexibilização há um padrão de entendimento maior. Então, ou seja, o engenheiro fosse mais híbrido. O engenheiro passa a entender um pouco do discurso psicológico ou psicanalítico, né? O psicólogo passa a entender um pouco mais do engenheiro, do discurso do engenheiro. O biólogo passa a entender um pouco mais do discurso do psicólogo. O matemático passa a entender um pouco mais do discurso do artista. E o interessante que a gente vai percebendo neste caminho das últimas décadas é que algumas pessoas já eram multi, inter e até transdisciplinares sem saber. Sem saber. Por quê? Eu acho que elas só sabiam que tinha alguma coisa errada porque levavam pedrada. Isso aí não pode, isso aí está errado. Exato, né? Exato. E havia uma espécie de doutrinamento disciplinário, não é? Então, as pessoas, aos poucos, começaram a se abrir, a se permeabilizar, a permitir essa troca. E daí, do multi, veio a abordagem inter, em que os discursos e as abordagens, ao invés de serem estanques, cada um dando o seu veredito sobre a situação, por exemplo, o engenheiro que está sendo perguntado sobre como seria para fazer a recuperação de um imóvel histórico no centro do Rio de Janeiro. Né? Ele vai lá para ver se ainda dá para usar as mesmas vigas, o que tem que trocar, enfim, ele vai lá fazer uma análise de engenharia. E entra o psicólogo que vai olhar para ver como que as pessoas vão se sentir dentro deste ambiente. Este ambiente é muito fechado, é muito aberto, tem iluminação, não tem? Como é a entrada? Isso muitas vezes também quem faz é o arquiteto, né? O arquiteto, ele também tem que ver essa questão de luz. Ele vê também muita questão da estética. Então, quando você começa a olhar para uma situação qualquer, como essa, de recuperação de um imóvel que está caindo, depredado no centro do Rio de Janeiro, você começa a ver quantas diferentes disciplinas, quantas diferentes formações, quantos diferentes profissionais podem entrar ali e dar a sua olhada e o seu veredito. Agora, é muito mais interessante se eles, ao invés de irem um por um, se eles conseguirem sentar um dia num barzinho lá no centro, conversarem, se conhecerem e irem juntos. E um começar a falar junto com o outro. O que são as diretrizes e as limitações para o bom funcionamento deste imóvel recuperado, segundo a visão de cada um deles.
Então, aí a gente começa a experimentar o que é o interdisciplinar na prática da vida, e também a gente tem essa experimentação dentro da academia. O transdisciplinar é quando esse grupo já conversou tanto, já fez vários projetos juntos, e eles chegam à conclusão, bom, nós vamos montar uma equipe. Nós vamos montar... Aqui tem um mosquitinho, viu? Nós vamos... Por isso que eu estou assim, mexendo. Nós vamos montar uma equipe que não é mais do engenheiro, do biólogo, do arquiteto, do artista. Nós vamos montar uma equipe que a gente vai batizar de alguma coisa que não é mais nenhuma dessas coisas individualmente, e é todas essas coisas em conjunto entrelaçado. Então, nós vamos formar uma equipe trans. Este trans, esse prefixo trans, o prefixo multi é de vários, o prefixo inter é da relação, né? Passar de uma barreira para outra, mas as barreiras ainda existem. As barreiras não é bem o que eu queria dizer. Os limites entre uma disciplina e outra ainda existem. O trans é quando já há um movimento. Quando as delimitações entre as diferentes disciplinas, entre as diferentes disciplinas da academia, formações da prática, no fazer fora da academia, já não existem mais, porque estão todas trançadas, estão juntas, estão amalgamadas. E claro que há toda uma herança da formação disciplinar que ainda existe no mercado, ainda vai continuar existindo, tanto no mercado fora quanto dentro da academia. Mas eu acredito que à medida que na educação básica, o professor de biologia já procure fazer a apresentação da sua disciplina com o professor de história, com o professor de educação física, com o professor de artes, e isso já existe em muitas escolas, né? Esses jovens adultos que vão se tornar adultos e que depois vão se tornar profissionais, e alguns deles, um percentual deles vai se tornar pesquisador acadêmico, já vai olhar para o inter e para o transdisciplinar de uma outra maneira do que nós, da nossa geração. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Desculpa eu interromper, porque assim, um sacrilégio de interromper, eu quero ouvir. E uma hora passa muito rápido. Mas eu tenho uma sobrinha aqui, que ela está iniciando uma universidade de psicologia, ela é muito jovem. Obrigada. Ele, quando ele come, ele quer me dar um pedacinho de pau. É como você, que está querendo dar um pedacinho daqui da nossa live para sua sobrinha. É o compartilhar, né? É o compartilhar. Então, esse advogado André Barros, na verdade, é a professora Marta, que está entrando pelo celular do marido, né? A conta dele. Ela está aqui colocando várias anotações. A Jéssica, que eu já falei, mandou um beijo para a senhora. A Mari, que é da audiovisual, está aqui também super comentando. E eu vou pedir 2 favores para quem está assistindo às uma, quando for 11h40, para me avisar, porque eu sempre deixo ali um cronômetro. Já passou de 11h40. Tá? Já. No meu relógio, pelo menos, são 11h47. E no meu celular são 11h45. Então é isso, né? E vou pedir para Marta ou para Renata, se vocês podem, por gentileza, printar, porque eu não consigo fazer isso pelo celular, mas se alguém estiver no computador e puder printar todas essas conversas, o que acontece? Quando eu termino essa live, eu salvo no IGTV, que é um canal no Instagram, só que os comentários todos desaparecem. Como eu sou nova nesse cenário, eu ainda não sei salvar esses comentários. Eles são preciosos. A Marta está fazendo aqui, né, um relatório. A professora Mayra, que é a coordenadora, vice-coordenadora do HCTE, entrou aqui. Ela falou: Virgínia, querida, que grandeza você aqui. Então, todas nós estamos assim, muito emocionados, porque nós não temos distinção, né? Então, esse espaço de acolhimento
para dentro e fora da academia. Então, está surgindo o desejo, eu acho que já surgiu antes, tá, a senhora, né? Para outras lives. Está entrecortado, eu não estou te ouvindo bem, mas eu entendi que você está dizendo que estão surgindo temas para outras lives. Isso. Temas para outras lives. E se a gente pode fazer assim, um café com a Virgínia. Café com a Virgínia no sábado pela manhã em Bernardo e Maria Clara. Podemos pensar, porque não? Porque tem tantos outros desdobramentos. Eu estou falando assim porque eu não sei, tá picotando, então eu estou tentando fazer o melhor. Vamos ver se eu entendi. A Fafá está botando aqui. Também estou anotando. A Fabiane, minha sobrinha, falou que também está anotando. Priscila, outra professora que agora é da Química. E ela está no nosso GT do HCTE. Maravilhoso, né? Sim, o tempo passou muito rápido. Só um minutinho. É porque, na verdade, o João Bernardo vai jogar bola aqui agora. Não tem problema nenhum, porque porque ele quer derrubar aqui as coisas. Mayra, sim, que privilégio pra gente. Aí a Mayra me interessa muito. Então, assim, o meu objetivo é desconstruir os muros da academia num sentido de elite, né? Essa responsabilidade social. Ah, Mayra, nossa mestra, oh, que linda! Virgínia, a professora Mayra está botando aqui nos comentários, a nossa mestra. Muita gratidão, professora Virgínia. Então, assim, o meu objetivo, além, né, da gente acolher, é também gerar valor. Nós conversarmos. Essa semana inteira nós vamos ter diferentes linhas da psicologia, pensamento sistêmico, gestalt terapia, orgonoterapia, história da psicologia, bate-papo. O objetivo é que sair da caixa, né? Sair do enquadramento e, ao mesmo tempo, que a gente possa palpitar e que as pessoas possam, assim, como eu, que fui para a academia aos 45, com 3 filhos e 2 netos, né, que foi muito difícil. Eu gravava as aulas e eu ficava ali vendo as aulas, lendo, relendo, procurando, passando noites em claro, porque não é fácil. Eu estudei numa época, nós estamos em outra época, né? Então, assim, tudo está muito trans, inter, multi, e a gente meio que se perde com tanta informação, né? Então, assim, vamos ver se eu aprendi. Eu vou falar assim, o que eu entendi, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem assim, vamos supor, no centro da cidade, já que a senhora falou no centro, que a gente vai lá, né, tomar uma cervejinha e tal, para discutir, tem muitas salas que são alugadas por diversos profissionais. Terminou aquele horário, o profissional sai e entra outro. Então, aquela sala, ela tem múltiplas funções. Ela tem vários profissionais. Isso está vindo agora na minha cabeça. A senhora vai me corrigir, hein, se eu estiver errado. A senhora foi falando, eu fui criando uma imagem. Isso é coisa de HCTiano, né? Vai criando imagens na cabeça. Aí tem vários profissionais que ocupam a mesma sala, né, com diferentes funções. E vão tendo essa função ali de estar transmitindo dentro da sua especialidade. Aí um dia eles se esbarram, ou uma pessoa não foi, ou um compromisso foi cancelado, e eles aproveitam para tomar um café. Diga, querida, fala. Aí a gente aproveita para tomar um café, porque o compromisso foi cancelado e eu tenho tempo e vamos tomar um café e a gente descobre que a gente tem muita coisa em comum. Então a gente começa uma interlocução, a gente começa a conversar, né?
passar do tempo, a gente descobre que se a gente unir forças, ou seja, se a gente sair um pouco do enquadramento do jargão, da vaidade, né? Porque a área de humanas tem isso e isso, mas a área da exatas são pessoas inteligentes, são pessoas que acontecem, são pessoas exatas, né? A área de humanas o pessoal assim, meio maluco, beleza. Quando a gente tira essas camadas, começa um diálogo com um casamento e a gente começa a gerar filhos, a gente começa a transpassar as nossas ideias. Então, seria mais ou menos isso? Sim, claro, com certeza. Eu nem entrei numa questão que você está falando agora, até porque acabou que eu não vivenciei muito esse. Eu pessoalmente não vivenciei muito esse problema de relação de humanas com exatas, porque o meu caminho de formação passou por humanas e exatas. Mas há, sim, uma divisão entre as pessoas de humanas e de exatas e de biológicas, que estão mais próximas das exatas, em certo sentido, mas nem sempre estão tão próximas, elas estão ali, né? Num campo diferente de saber e de status de saber, né? Porque quando você fala em vaidade, você está falando aí no status do conhecimento. Do conhecimento. Né? E aí a gente volta àquela episteme em que a justificativa, a relação do conceito de justificativa, dos conceitos de justificativa, dos parâmetros de justificativa de uma narrativa que se pretende conhecimento e o conceito de verdade fez com que o uso da linguagem matemática desse um estatuto a narrativas matematizáveis totalmente diferente do estatuto conferido às narrativas não matematizáveis ou tratáveis matematicamente, mas somente em segundo plano, e não como narrativa propriamente. Ou seja, uma narrativa matemática é uma equação, é um teorema, então você tem equações da física, você tem equações da química, tem da própria matemática. Nas engenharias aplicadas, você usa a matemática. Já não é o caso disso no pessoal de humanas. História, né? Sociologia, antropologia. Não é? Artes, né? Então, houve sim uma... E aí eu acho que é importante também falar que, já que nós estamos falando de conhecimento dentro dos processos de vida, o caminhar da humanidade ali na Europa e no mundo colonizado pelos europeus passou também por um processo de modo de vida, vamos dizer assim, a gente não pode esquecer aqui que nós tivemos a industrialização como um processo a urbanização como um outro processo e o capitalismo como um outro processo. São todos processos que estão aí interligados e a ciência e o conhecimento entraram neste processo da vida como um fornecedor de tecnologia. Por isso é que o HCT é a história das ciências e das técnicas, não é? Dos fazeres, e a tecnologia não está no título, mas a tecnologia é algo que é um fazer, resulta de e resulta em fazeres. Então, esse fazer, vamos dizer assim, que se estabeleceu na nossa historicidade, ele entrou com uma classificação, como você falou, egóica, de quem é que me dá mais produto? Quem é que me dá mais rentabilidade? Quem é que me é mais interessante como forma de ser valorizada dentro de todo esse esquema socioeconômico, político, enfim, todo esse sistema de vida. E eu acho que
além de haver uma justificação de tradição intelectual por busca de verdade como algo muito fechado e bem definido, e busca de justificação dentro de regras do jogo para a construção da narrativa de conhecimento, houve também o tremendo sucesso das ciências, especialmente das ciências que nós chamamos de ciências exatas. Então, este sucesso das ciências exatas meio que ofuscou sucessos das ciências inexatas, que também tiveram os seus sucessos, não é? Mas ele foi ofuscado, como se somente as ciências exatas tivessem tido sucesso. Né? Aí eu vou fazer sucesso significativo. Né? Porque estão me sinalizando aqui que só faltam 2 minutos, 1 minuto. Então, eu vou perguntar aqui, só para me confirma que vocês já salvaram tudo, porque eu vou desativar os comentários para eu tirar uma foto com a professora Virgínia. Só me confirma. E enquanto vão me confirmando, eu vou fazer um convite. Se a senhora estiver disponível sábado que vem, podemos falar sobre esse detalhe dessa independência, né, essa autonomia, não sei, dessa emancipação, de tudo isso que a gente está vivendo nesse... não conseguia. Marta, só confirma para mim se você salvou tudo para eu desativar os comentários, Martinha, por gentileza. Que a Renata não conseguiu. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Faltam 2 minutos. Se a gente pode conversar, porque no seu Academia Pompidou existe uma palavra que fala, sim, 1 minuto, se chama independência. Não conseguiu salvar? Gente, corre, salva essa conversa. Não sabe salvar? Tira print. Alguém está no computador. Gente, alguém que estiver na sala, que conseguir salvar essa conversa, depois me chama no direct e fala comigo. Alguém salva, Mayra, se você souber, professora. Por gentileza, salva a gente. Então, assim, essa palavra independente, o que me lembra uma época em que os artistas sofriam por monopólio das grandes gravadoras. E aí, de repente, vieram os centros independentes. E agora tem a internet. O cara chega lá com uma voz de violão em celular e tem milhares de pessoas. Né? Onde printa no telefone, não sei. Também não... Tudo bem, se ninguém conseguir, Jéssica, não sei fazer isso, ninguém sabe. Ai, não me tô sozinha. Não tem problema. Tudo isso está guardado, vai estar disponível no IGTV, não tem problema nenhum. Eu vou desativar os comentários para que a gente possa tirar a nossa foto, para registrar esse momento mágico. E eu vou fundar uma nova ciência, Deusologia, para ajudar o estudo das deusas. Não é isso, não. Vamos tirar então uma foto. Vamos lá. Maravilha. Bom, então conversamos mais em algum momento. Profunda gratidão. Nós temos 10 segundos. Será que quer mandar um beijo? É claro, quero agradecer a você, quero agradecer a nossa audiência, agradecer aos processos da vida que fizeram com que a gente se encontrasse. E quem sabe a gente faz mais cafés da manhã mais para frente, aos sábados. Vamos planejar. Vamos planejar. Tá bom.